Olá a todos, essa é uma apresentação do trabalho final da disciplina de Visão Computacional com o professor Aldo, e o tema do nosso trabalho é a detecção de anomalias na inspeção estrutural de pontes. Os integrantes da equipe somos eu, Natália, e o Rafael, ambos somos engenheiros civis. Ele atua como cientista de dados e é estudante de doutorado na Universidade do Porto, e eu atuo como analista de dados e trabalho numa empresa de tecnologia. Bem, a agenda de hoje é passar desde a introdução até os objetivos, a proposta que a gente tem de resolução, o banco de dados que foi utilizado, a metodologia, os resultados e a conclusão. Eu vou apresentar a nossa agenda até banco de dados e o Rafael vai seguir a parte da metodologia. A realização de inspeções visuais em pontos é uma tarefa bem comum no dia a dia para avaliação do estado de conservação de uma ponte. E considerando que a degradação é inevitável nessas estruturas, essas avaliações vão muito além de mero diagnóstico, indo de frente para elaboração de planos de manutenção, de recuperação e de reforço. Então, a visão computacional ajuda a gente e surge nesse cenário para facilitar e mitigar uma série de riscos envolvidos com a inspeção tradicional e a avaliação visual, como, por exemplo, a subjetividade que está ligada meramente à expertise do inspetor, que vai lá até a ponte e faz essa avaliação. Considerando esse contexto, a partir da Segunda Guerra Mundial, houve um grande incentivo na construção de pontes, de rodovias, de viadutos, etc. Então, muitas dessas rodovias foram construídas, muitas dessas pontes foram construídas baseadas em normas muito antigas, que não estão previstas as cargas e o tráfego dos dias atuais. A população cresceu exponencialmente, os carregamentos cresceram, os carros estão mais pesados, etc. E, além disso, o ciclo de vida previsto dessas estruturas era entre 50 e 100 anos. Então, existe uma necessidade dessa inspeção das pontes até para que elas sejam seguras no dia a dia. Na imagem ao lado, em preto e branco, a gente consegue ver um colapso de uma ponte nos Estados Unidos, em 1967, cuja ponte tinha 39 anos de idade e nesse colapso ocorreram 46 mortes. Na imagem abaixo, que é de 2001, é o colapso de uma ponte em Portugal, cuja idade era de 115 anos e ocorreram 59 mortes. E mesmo com as inspeções regulares, a gente tem essa questão da subjetividade da inspeção visual. Nesse exemplo da foto que a gente está vendo aí em tela, uma inspeção foi feita 3 dias antes de acontecer o colapso. Então, está muito associado à inspeção à expertise do inspetor, de quem está lá presencialmente fazendo a inspeção da ponte. Então, na inspeção tradicional, a gente tem o risco de ir até a ponte, você se pendurar lá, se içar na ponte, e existe uma série de fatores relacionados a essa prática, como ser uma inspeção demorada, que tem um altíssimo risco de acidentes, e é também uma análise muito subjetiva, depende de quem vai subir lá e olhar visualmente, né, olhar e inspecionar, e depende do acesso, então tudo depende, então é uma análise muito subjetiva. Pensando nisso, o objetivo do nosso trabalho é diminuir essa subjetividade da análise e o risco humano envolvido nessa inspeção tradicional. E como a gente está propondo isso? Através de imagens aéreas via drone, a gente vai identificar os danos no concreto e, após a identificação dos danos, nós vamos segmentar os danos por algoritmos de visão computacional, usando os IOLO e o Detecton 2. E como é que a gente pretende fazer isso? A gente está usando um banco de dados público que foi liberado em setembro de 2023 pelos alemães. E nesse banco,
nós possuímos 9.920 imagens de inspeções reais de ponte, onde a gente consegue distinguir 12 classes de danos e 6 componentes de ponte. Aqui na tela a gente consegue ver como estão as imagens no banco de dados, e o nome do banco de dados é DACL10K. Então, baseado nesse nosso banco de dados, a gente quis fazer um recorte para focar nos tipos de danos mais comuns que a gente encontra numa inspeção tradicional de pontes, que são as armaduras expostas e as fissuras. Fazendo a segmentação desse banco, esse subconjunto, nós ficamos com 2.676 imagens, e entre essas duas classes, nós contabilizamos 2.000 instâncias de armaduras expostas e 3.626 instâncias de fissuras. Agora eu passo a palavra para o Rafael, que vai dar sequência na parte da metodologia. Obrigado, Natália, pela palavra. Continuando aqui nossa apresentação, adotamos, portanto, uma abordagem de uso de redes neurais convolucionais para segmentação. Dentro dessas redes, existe rede de estágio único e estágio duplo. Nosso objetivo, portanto, é comparar o desempenho do estado da arte de ambas as redes. Para estágio único temos a IOLO V8 e para estágio duplo temos o Detectron 2. Ambas as redes foram feitas de aprendizagem a partir do conjunto de dados da Coco. Para a estratégia de treino, como nosso objetivo é realizar a comparação de desempenho, devemos padronizá-lo. Adotamos aqui técnicas de aumento de dados, em termos de brilho, contraste, saturação, espelhamento horizontal e vertical, probabilidade de 50%. E, em relação aos superparâmetros, adotamos os apresentados aqui na imagem, com 80% do dataset para treino e 20% para validação. As métricas de comparação serão a precisão média, que é o MAP, e o número de quadros por segundo, que é o FPS. O resultado do treinamento para ambas as redes consta nesse slide. Para treino foi usado um hardware, uma RTX 4090 e um processador Intel i7 13ª geração. As métricas, tanto de precisão média como de frames por segundo, são muito próximas, tendo ali a IOLO uma média de frames por segundo superior, enquanto a precisão média fica difícil de tirar conclusões porque está muito próximo. Portanto, foi feito agora um teste de inferências, que será visto no próximo slide, para realizar uma análise de um desempenho mais qualitativo das inferências das imagens. Mas, antes disso, optamos por realizar ali uma análise de sensibilidade no framework do Detectron, em busca de uma métrica olhando sempre para a precisão média superior. Adotamos aqui, então, variamos alguns hiperparâmetros, dentre eles a variação taxa de aprendizagem, fração positiva do Roy Heads, a confiança do Roy Heads, o limiar de supressão máxima, o tamanho de imagem de entrada, a duração do tamanho das âncoras e a aplicação ou não aplicação no meio de dados. Esses treinos são destacados aqui nos gráficos do direito, onde concluímos um não significativo aumento em termos de métricas, que variava ali em torno de 4 a 5% do inferior para o superior. Agora sim, olhando aqui os resultados da inferência, tanto do IOLO como do Detectron, temos aqui na primeira coluna as imagens originais, na segunda as imagens rotuladas manualmente, aqui a inferência pelo modelo do IOLO e pelo Detectron. Constatamos aqui que o IOLO desempenha-se muito bem. Entretanto, o Detectron detecta aqui um falso negativo, no qual ele considera uma pichação como uma armadura exposta. Temos aqui nesse slide mais duas imagens, onde é realizada aqui a inferência com o modelo da IOLO V8. Vemos aqui que na primeira imagem detecta muito bem. Na segunda imagem detecta ali uma fissura que não consta na imagem rotulada, enquanto o modelo Detectron desempenha aqui, tem um mau desempenho, onde detecta aqui o concreto delaminado da parede com corrosão como armadura exposta, que na verdade não é. E aqui embaixo, algo que parece a mancha
da cofragem do concreto, detecta como fissura, tendo um desempenho inferior do que a Iolo. Para finalizar, alguns exemplos das inferências, temos essas duas últimas imagens, onde vemos aqui a presença de armadura exposta, fissuras, na imagem inferior apenas fissuras. Vemos que o Iolo acaba por ter um papel mais robusto em termos da segmentação das anomalias presentes. Para terminar a apresentação desse trabalho, temos aqui destacado as conclusões que chegamos, dentre elas que os modelos de facto possuem métricas semelhantes, entretanto, na análise qualitativa das inferências, a Iolo V8 apresentou-se mais robusta. Na análise de acessibilidade por parâmetros detectam, como apresentei naqueles gráficos anteriores, não foi observada nenhuma melhora significativa. Portanto, para trabalhos futuros, consideramos realizar uma filtragem manual do dataset, desde que consideramos que há algumas imagens, dentre as 2.600 reportadas, que possuem anotações questionáveis. Então desejamos eliminar essas imagens, para não influenciar negativamente no treino. E também adicionar novas imagens através de inspeções que serão feitas em busca de uma melhor métrica e esse modelo ser aplicado para casos reais. Portanto, finalizamos aqui a apresentação, que foi desenvolvida nesse semestre com muito gosto. E ficamos à disposição, caso alguém queira entrar em contato para dúvidas, para colaboração, fica aqui embaixo o nosso contato. Muito obrigado a todos.